Olá, boa noite. Boa noite, começa agora o Rede TV News. Depois de meses de campanha política e uma das mais tensas eleições da história americana, hoje foi o último dia de votação nos Estados Unidos. A gente vai aproveitar para conversar agora ao vivo com o nosso correspondente em Los Angeles, o Fábio Borges, que acompanhou tudo de perto. Boa noite, Fábio. A gente sabe que havia o receio de intimidações, de atos de violência. Conta pra gente como é que foi esse dia de votações nos Estados Unidos. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Olha só, felizmente não houve registros de violência hoje aqui nos Estados Unidos. A imprensa americana não divulgou até agora nenhum incidente relacionado à violência. Mas olha só, o FBI, que é a Polícia Federal Americana, investiga ligações telefônicas que foram feitas para milhares de eleitores pedindo para que eles ficassem em casa, inclusive em estados decisivos como a Flórida. E nessas chamadas, os eleitores ouviram uma mensagem gravada que dizia para eles ficarem salvos em casa. E em meio ao receio dessas eleições, em meio ao receio das violências nessas eleições, muita gente ficou assustada com essas mensagens que são aí uma forma de supressão de votos. Portanto, uma maneira de convencer as pessoas a não votarem. Mauro, Gabi? Fábio, existe a expectativa de quando é que vai ser anunciado o nome do vencedor? Olha, por enquanto não. Isso porque as zonas eleitorais em estados decisivos, como a Flórida e a Pensilvânia, elas fecham às 8 horas da noite no horário local, às 10 horas da noite no horário de Brasília, como vocês falaram aí na escalada. Então, por enquanto, não há uma definição. E, geralmente, olha só, o vencedor, ele é anunciado na madrugada após a eleição. Portanto, isso seria na madrugada desta quarta-feira. Mas, desta vez, o resultado deve atrasar porque mais de 60 milhões de americanos votaram antecipadamente pelo correio. E parte desses votos pode demorar dias para ser contabilizada. Portanto, Mauro, Gabi, ainda não há uma definição sobre quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão comentaram hoje as eleições norte-americanas. Segundo eles, o Brasil está atento às possíveis mudanças dependendo de quem vencer nas urnas. Por uma rede social, o presidente disse que as eleições despertam o interesse do mundo por causa de sua influência geopolítica. Disse também que durante um pleito sempre existe a suspeita da influência de outros países e que o Brasil também pode sofrer interferências externas nas eleições de 2022. Bolsonaro ainda escreveu que a liberdade do Brasil pode estar ameaçada com o domínio estrangeiro na floresta amazônica. A postagem do presidente é vista como uma resposta ao democrata Joe Biden, que já disse que o Brasil poderá sofrer consequências significativas caso não encontre uma solução para a Amazônia. À tarde, assim que chegou ao prédio da vice-presidência, Hamilton Mourão também falou sobre a votação norte-americana. O relacionamento do Brasil com os Estados Unidos é um relacionamento de Estado para Estado, independente do governo que estiver lá. Óbvio que cada governo tem suas prioridades, tem suas características. Então pode ter algumas mudanças pontuais, mas no conjunto da obra nós vamos continuar com a mesma, vamos dizer assim, com as mesmas ligações. Agora o noticiário aqui do Brasil. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil investiga um ataque a tiros a um vereador candidato à reeleição. Ele foi atingido de raspão na cabeça. Outras 2 pessoas morreram. As marcas do crime estão por toda parte. O vereador Zico Bacana, do Podemos, estava em um bar ontem à noite em Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio, quando foi atacado por homens armados. O parlamentar foi atingido de raspão na cabeça. 2 homens que estavam com ele também ficaram feridos. As vítimas foram atendidas em um hospital e receberam alta. De acordo com a polícia, um morador da região e um criminoso também foram baleados. Os 2 morreram no local. Assim que recebeu alta do hospital, Zico Bacana prestou depoimento aqui na divisão de homicídios da capital. O vereador afirmou que não estava recebendo ameaças, mas acredita que foi vítima de uma tentativa de homicídio. Tentaram contra a minha vida aí ontem. Mais uma. Sobrevivi. Disparo aqui no crânio, mas
machucou, mas tô bem de raspão. A Polícia Civil investiga quem foi o autor dos disparos e se o ataque teve motivação política. Zico Bacana está em seu primeiro mandato como vereador e tenta a reeleição. Ontem pela manhã, ele participou de uma partida de futebol no mesmo bairro onde o crime aconteceu. O parlamentar é presidente da Comissão de Defesa Civil da Câmara dos Vereadores do Rio e integrante da Comissão Permanente de Segurança Pública da Casa. Policial militar da reserva, Zico chegou a ser citado na CPI das milícias em 2008 por uma possível participação no grupo paramilitar que atuava em Guadalupe. Esse é mais um crime envolvendo políticos nas últimas semanas no estado. Em outubro, Mauro Miranda Rocha e Domingos Barbosa Cabral, candidatos à Câmara Municipal de Nova Iguaçu, foram assassinados. Na última sexta-feira, a cabo eleitoral Renata Castro foi morta na porta de casa em Magé, na Baixada Fluminense. A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou as praias e o retorno das aulas presenciais na chamada fase conservadora da flexibilização da economia. O prefeito Marcelo Crivella afirmou que as curvas de contágio de Covid-19 estão controladas na cidade. Entre as medidas anunciadas pelo prefeito do Rio está a liberação da permanência na faixa de areia das praias desde que o distanciamento de 1,5 metro seja respeitado. A partir de hoje, o horário de funcionamento do comércio está livre e pistas de dança podem voltar a receber público. Os restaurantes self-service já podem funcionar neste sistema. As escolas e as creches particulares foram autorizadas a receber alunos de todas as séries. Já na rede pública de ensino, a decisão de reabrir é de cada escola. Ainda não há data certa para a volta obrigatória às aulas. Segundo a Prefeitura, esta é a fase conservadora, a última etapa do plano de flexibilização das medidas para combater a pandemia. Marcelo Crivella afirmou que a nova fase do plano de flexibilização foi aprovada pelo Comitê Científico da Prefeitura. De acordo com o prefeito, as curvas de contágio de Covid-19 no Rio de Janeiro estão controladas. Aquela determinação do Conselho no início da pandemia de não fechar a indústria, de não fechar os serviços e manter aberto no setor de comércio as atividades essenciais, acabou nos dando uma imunidade de rebanho. Para este infectologista, apesar de o relaxamento das medidas ser compatível com a queda nas taxas de transmissão, ele deve ser adotado com cautela. Número reduzido de indivíduos circulando no mesmo horário, evitar aglomerações, o distanciamento tão fundamental e o uso de máscara. Essas medidas permitirão com que relaxemos as medidas aos poucos e de olho no que acontece na epidemiologia, com o número dos casos. E a partir de hoje, os alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares da cidade de São Paulo retomaram as aulas presenciais. Vamos ver então como foi esse primeiro dia de retorno às escolas na reportagem do Murilo Rincon. O kit do material escolar ganhou um novo integrante. O álcool em gel agora divide espaço na carteira com os livros e o estojo. É a nova realidade dos alunos desta escola, na zona norte de São Paulo, que retornaram às aulas presenciais nesta terça-feira. Não tem nada como você estar na sala de aula, poder perguntar ao professor, levantar a mão e falar: eu estou com dúvida, vem aqui me ajudar. A autorização é válida apenas para alunos do ensino médio, das redes municipal, estadual e privada na capital paulista. Mas o retorno presencial é facultativo. Aqui na capital são 58 mil estudantes do terceiro ano. A gente está esperando aí em torno de 8, 9 mil estudantes circulando nas nossas escolas. As aulas regulares estavam suspensas desde março devido à quarentena provocada pela pandemia. E para voltar a receber os alunos, as escolas tiveram que tomar algumas medidas de segurança. Na sala de aula, por exemplo, a maioria das carteiras está indisponível para o uso. Foi uma forma encontrada para garantir o distanciamento entre os alunos. Mas os cuidados não param por aí. A máscara é obrigatória para alunos e funcionários. Os adesivos no chão indicam o distanciamento permitido. Na entrada para a sala de aula, aferição de temperatura e higienização das mãos. Se cuidar, né? E continuar a vida. Hoje, o Plano São Paulo de flexibilização da quarentena permite que as escolas retornem às atividades com até 70% da capacidade. Mas, de acordo com o secretário, a rede estadual vai trabalhar com um número menor,
40%. Lembrando que mesmo se as escolas optarem por não retomar as aulas presenciais este ano, o ensino remoto continua sendo obrigatório para os estudantes. Mesmo que não haja volta presencial, é muito importante que a família acompanhe o desenvolvimento do seu filho e, se tiver dúvida, procure a escola do seu filho. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou a retomada dos testes da vacina contra o novo coronavírus da farmacêutica Janssen Cilag, uma divisão do grupo Johnson & Johnson. Os testes estavam suspensos desde o dia 12 de outubro, depois que um voluntário apresentou reações adversas graves. No Brasil, os estudos acontecem em 11 estados. Cerca de 7.500 voluntários brasileiros devem participar dos testes. Vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 5 milhões de pessoas já se recuperaram da doença. Outras 377 mil seguem em acompanhamento. E o país acumula mais de 160 mil mortes provocadas pelo vírus. Governadores e secretários de Fazenda de 16 estados e do Distrito Federal estiveram em Brasília para pedir que os presidentes da Câmara e do Senado negociem com o presidente Jair Bolsonaro para que o país compre a primeira vacina contra o novo coronavírus que for aprovada, independente do país de origem. A reunião acontece depois do presidente Jair Bolsonaro ter dito que não compraria a vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida por uma empresa chinesa. Os governadores querem que o governo federal se comprometa a adquirir o primeiro imunizante que for desenvolvido e aprovado pela Anvisa. É muito importante que haja coordenação nacional e que seja alcançada aos estados a vacina que mais rapidamente estiver pronta para o uso da população. É a vacina de um instituto renomado, reconhecido, desenvolvido em parceria com um laboratório chinês, de onde já vem a maior parte de insumos também de vacinas que são utilizadas pela população brasileira. Governadores e Congresso avaliam duas possibilidades para que a compra da vacina seja feita. A primeira seria a inclusão no Programa Nacional de Imunização, o que representaria uma iniciativa própria do governo federal. A segunda seria a aprovação pelo Congresso de uma lei que obrigasse o governo a fazer a aquisição. No entanto, essa segunda opção pode não ser utilizada porque, segundo os governadores, o presidente do Senado conversou hoje com Bolsonaro e, ao contrário da postura anterior, o presidente da República teria sinalizado com a possibilidade de comprar a vacina, mesmo que ela seja feita na China. Outra pauta importante na reunião de hoje foi um pedido de flexibilização do teto de gastos para os estados. Os secretários de Fazenda querem adiar as punições previstas para o ano que vem para os estados que não cumpriram o teto em 2018 e 2019. Além disso, eles querem que os recursos arrecadados acima da inflação do ano anterior não fiquem restritos ao limite de gastos e possam ser usados nas áreas da saúde e educação. A proposta já tramita na Câmara e a expectativa é que ela seja votada após as eleições municipais. Nós temos muitas cirurgias que ficaram represadas, que não foram realizadas, e nós vamos ter que fazer um esforço muito grande em todos os estados para o ano que vem, 2021, para cobrir essa fila que ficou enorme de pessoas, sobretudo, que precisam fazer cirurgias que, se não fizer, se agravam os problemas e aí nós vamos ter que gastar mais dinheiro ainda com essas pessoas hospitalizadas em leitos de UTI. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Sena, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na Rede TV.
Agora vamos acompanhar a última parte da reportagem especial sobre a Operação Maranhão, realizada pelas Forças Armadas. Pois é, esse é um trabalho que levou atendimento médico para indígenas que foram afetados pela pandemia e o repórter Giovanni César acompanhou essa missão. Esta terceira fase da Operação Maranhão durou 3 dias. Antes de partir para outra missão de enfrentamento à Covid-19, as equipes precisam correr contra o tempo para atender o máximo possível. Na chegada ao primeiro destino, a aldeia Bacurizinho, este índio nos convida para conhecer o lugar onde vive com a família. Foram 50 minutos de caminhada num sol de 40 graus. Dá licença, bom dia. Como vai a senhora? Tudo bem? As dificuldades dos índios são grandes. Falta tudo, desde comida a remédios. A vida aqui na aldeia Bacurizinho sempre foi tranquila, serena. Os índios podiam desfrutar dessa sombra maravilhosa embaixo de um pé de manga, de goiaba, de jaca, de caju. Sempre foi tudo muito tranquilo por aqui, até que chegou a pandemia. E a pandemia chegou até a casa do Aldrin, 46 anos, trabalha na área profissional de saúde. Chegou aqui e ele foi o segundo da casa a ser atingido. O primeiro dia foi dor de cabeça. Dor de cabeça, deu febre e dor de ouvido. Sônia pegou Covid e se tratou com ervas. O pior mesmo foi o medo. Rapaz, eu fiquei com muito medo por causa da minha menina. Por causa da minha menina, por causa que elas estudam, né? Deus vai me ajudar, que eu não vou morrer não, porque eu tenho meu filho para criar, que eu tenho 3 meninas, né? O casal Sônia e Aldrin se despede da nossa equipe. Hora de voltar para a escola, onde outros atendimentos de saúde estão sendo feitos. Foram 1000 atendimentos, mas a medicina tradicional não é a única nessa aldeia. A tradição indígena ainda resiste nesses tempos de Covid-19. A novidade aqui é uma farmácia com produtos naturais, uma farmácia com ervas aqui mesmo da aldeia. Nós temos aqui quina, jatobá, aroeira. Há quanto tempo vocês usam esse produto? Já há muito tempo a gente usa. O resultado? O resultado está sendo feito. Está sendo bom? Bom. Em 3 dias de Operação Maranhão foram 665 testes para a Covid-19, 26 positivos, 2 ativos e um baixo risco de incidência da doença. Do planejamento numa sala de comando ao trabalho de campo foram 180 dias. 34.000 homens das Forças Armadas, além de milhares de civis em busca de um resultado que emociona até mesmo quem foi treinado para ter sangue frio diante dos desafios. Eu me sinto orgulhoso de participar, estar no meio da população indígena. Eu me sinto muito feliz de poder ajudar a proporcionar essa atividade juntamente com os demais integrantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena e do nosso DICEI. Me sinto extremamente emocionado ao ver uma criança ser atendida por uma pediatra lá no meio da selva. E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A quarta-feira tem previsão de chuva forte nas áreas mais escuras do mapa e o acumulado se concentra na região norte, no centro-oeste e também no nordeste, onde desde domingo os temporais atingem praticamente toda a Bahia. Choveu tanto que ruas ficaram alagadas, casas foram atingidas e o comércio foi afetado. Amanhã o dia será instável, com bastante nebulosidade e chuva a qualquer hora do dia nessas regiões. O tempo só continua firme do Ceará até Alagoas. No sudeste deve chover forte no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Em São Paulo, as temperaturas ficam baixas pela manhã, ao longo do dia elas aumentam, mas não esquenta muito. A máxima amanhã pode chegar aos 23 graus, com previsão de chuva no período da tarde, 19 graus na quinta e 23 graus na sexta-feira.
No sul do Brasil, o sol aparece, pode ter nebulosidade, mas chove no leste do Paraná e também de Santa Catarina. No centro-oeste, a chuva aumenta em Goiás e em Mato Grosso, mas no Mato Grosso do Sul, o sol aparece e em Campo Grande, a máxima chega aos 30 graus. Na região norte, chove também e em Manaus, os termômetros registram 30 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. E começou hoje em todo o Brasil a primeira fase de testes para o uso do Pix, o novo sistema de pagamentos e transferências instantâneas. Até o dia 15 de novembro, bancos e instituições financeiras cadastradas no Banco Central vão poder oferecer o serviço e os clientes vão experimentar as primeiras transações na prática. Você sabe o que é o Pix? O Pix eu já ouvi falar que é um novo método aí de pagamento, né, de transferências, que não é DOC nem TED, mas não me aprofundei muito. É uma nova forma de fazer pagamentos e transações eletrônicas. Tô certo? É isso mesmo. Novidade aqui no Brasil, a modalidade de pagamento é comum em pelo menos outros 50 países, entre eles Índia e Reino Unido. Na prática, vai ser possível fazer qualquer tipo de compras pagando imediatamente os lojistas só com o uso do celular. Dispensa o uso de cartão de crédito, débito, dinheiro e até boletos. E se você precisa fazer uma transferência, é dispensável o DOC ou o TED. E com o Pix, não é necessário pagar nenhuma tarifa bancária. Para o banco, tem a grande vantagem que administrar dinheiro é custoso. Eles têm que ter muito dinheiro em caixa, carros fortes e o custo operacional de administrar isso. Sem ter que fazer isso, você já tem um ganho de eficiência no sistema. Até o dia 15 de novembro, somente os clientes selecionados pelos bancos vão poder fazer os pagamentos. Mas quem já tiver o cadastro do Pix está liberado para receber as transferências. O cadastro é feito na própria conta por meio de uma chave, que pode ser o CPF, e-mail ou número de celular. O sistema está disponível a correntistas de qualquer banco credenciados pelo Banco Central. Órgãos do governo também devem aderir ao Pix para que os tributos sejam pagos de forma instantânea. O Banco Central ainda não determinou um limite máximo de valores para fazer a nova transferência, mas autorizou as instituições financeiras a estabelecerem os próprios limites máximos como uma maneira de evitar golpes. Primeiro, ele é mais seguro, porque se eu faço um pagamento com cartão, o que acontece? Eu pago o almoço, o restaurante avisa a empresa de cartão que eu paguei almoço. A origem do pagamento é do credor. No Pix, a origem do pagamento é do devedor. Sou eu que falo para o restaurante quanto dinheiro que tem que transmitir para a conta dele. O Conselho Nacional de Justiça vai investigar a conduta do juiz que livrou um empresário acusado de estuprar uma jovem durante uma festa em Florianópolis, Santa Catarina, em 2018. O caso ganhou repercussão após o réu ser absolvido ao ser condenado por estupro culposo, um crime não previsto por lei. O julgamento que livrou André de Camargo Aranha, acusado de estuprar a influenciadora Mariana Ferrer, de 23 anos, em 2018, causou revolta depois de repercutir na internet. A sentença foi dada no mês passado, mas só foi divulgada hoje com exclusividade pelo The Intercept Brasil. Nas imagens, o advogado de defesa de André Aranha faz acusações contra Mariana, que chegou a chorar e implorar ao juiz por respeito. Excelentíssimo, eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Pelo amor de Deus, gente. Ao fim do julgamento, o juiz Hudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, aceitou a tese da defesa de estupro culposo, ou seja, quando não há intenção. Como esse tipo de crime não existe na lei, André Aranha foi absolvido. O crime de estupro, ele é um crime doloso, ou seja, ele só é punível a partir do reconhecimento de que aquela conduta, de que aquele ato foi um ato doloso e intencional do agente. A partir do momento que houve o reconhecimento de que o agente teria agido com culpa e não com dolo, isso resulta necessariamente na absolvição do acusado.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, classificou as cenas da audiência como estarrecedoras. Disse que o sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento e jamais de tortura e humilhação. Afirmou também que os envolvidos no caso devem ser responsabilizados, inclusive aqueles que se omitiram. O Conselho Nacional de Justiça abriu um processo para investigar a conduta do juiz. E o Rede TV News fica por aqui. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia. Boa noite e até amanhã.